aproveitando que você está em pé, abra comigo então em Lucas, capítulo 7. Lucas 7:36. Você que está nos visitando, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Fique à vontade, aqui é a casa do Pai. E se você é filho, fique à vontade também. Tem mais um recado especial? Verdade, é agora, 31 de agosto, hein? Vai ter um bazar Atos a partir das 9 horas também. Eu tenho um propósito esse bazar, que é para finalizar a compra da parte da iluminação. Então, o Lucas com o pessoal da mesa de iluminação está à frente desse bazar, convocando todos vocês. São peças maravilhosas, né, pastora? Peças lindas e maravilhosas que tem aqui. Vários estilos, todos os estilos. Então pode vir a partir das 9 da manhã. Vai ter um bazar aqui na igreja. Convide as pessoas para ajudar também na manutenção do reino. Quem achou Lucas 7:36, diga amém. Está escrito o seguinte: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes os cabelos da sua cabeça, enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 credores, um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles tu amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo ósseo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. Coloca a Bíblia bem pertinho no teu coração nesta hora, aí onde a palavra deve morar e habitar. Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa, que esta representação que nós estamos fazendo agora fisicamente possa se tornar uma realidade, e a tua palavra venha realmente morar em nosso coração, em nossa mente, venha trazer realmente um propósito de existência para as nossas vidas, nos entregando destino e um lugar para ser alcançado em ti. Nós agradecemos pela tua presença, que é gloriosa em nosso meio. Te louvamos e te adoramos, te bendizemos, te convidamos mais uma vez, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela tua presença. Fala aos nossos corações nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se aceitar. Aleluia. Quem ama Jesus, dê um forte aplauso a ele. Glória a Deus. Que é isso, queridos? O tema desta noite é reavaliando compromissos. O tema desta noite é reavaliando o compromisso. Diga comigo: reavaliando o compromisso. De tempos em tempos nós precisamos passar por reavaliações. Não apenas nós fazemos isso com as coisas. Pelo menos deveríamos fazer com os nossos planejamentos, com os nossos bens que não são tão duráveis. De tempos em tempos é necessário que ele passe por uma reavaliação, talvez por uma manutenção, para que ele possa continuar a dar o seu devido resultado. Às vezes nós planejamos e escrevemos basicamente um plano de ação. Olha, eu quero em 5 anos já estar aqui com a minha família constituída,
morando na minha casa, ou talvez não quero mais estar pagando aluguel, ou em 5 anos eu quero estar cumprindo tais cursos, ter melhorado, ter feito pelo menos uma viagem com a minha família, e você faz um planejamento. Você escreveu no papel. Só que quando você começa esse processo, alguma coisa sai do seu controle. E aí o que você precisa fazer? Reavaliar, checar os pontos. O que eu posso mudar nessa rota? Olha, surgiu um imprevisto. Tive que desembolsar um alto valor, porque surgiu alguém me pediu socorro, um ente querido foi embora, não tínhamos como dar um enterro digno para ele, tivemos que desembolsar o valor. Essas coisas acontecem, e aí seu plano tem que ser reavaliado. Agora, tem algo tão importante quanto ter os planos de nossas vidas, é traçar um planejamento espiritual. Onde você quer estar com Deus nos próximos anos, daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 5, 10 anos? Será que você vai se conformar em estar do mesmo jeito? Em estar com os mesmos problemas, com os mesmos vícios, com as mesmas opressões? Comece a enxergar você de uma maneira diferente. Comece a enxergar você como uma pessoa sendo usada poderosamente por Deus, onde quer que você esteja. Comece a olhar para você com o seu nível de maturidade crescendo dia após dia. Porque se você é a mesma pessoa que está com o mesmo nível de entendimento da Bíblia, com o mesmo nível de relacionamento com o Espírito Santo, de 5, 7, 8, 9 ou 10 anos atrás, alguma coisa está errada com você. Agora, algo também acontece de uma maneira diferente. Nós, talvez, acostumamos com Jesus, e aí, trazemos Ele para a nossa vida, e colocamos Ele como se fosse um vaso de adorno em nossa casa. Jesus está aqui comigo. Olha só essa história que nós lemos aqui. Um fariseu, conhecedor da palavra, ele conhecia, os fariseus eram estudiosos. Ele conhecia a palavra a Torá, a Bíblia judaica. E ele convida Jesus para entrar na sua casa. Diz aqui, verso 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eu não sei qual foi o motivo que levou esse fariseu a convidar Jesus para entrar na casa dele, mas ele não fez e não preparou todas as honras que Jesus merecia. Então Jesus estava na casa dele, diz aqui que Jesus estava sentado à mesa com ele, Jesus estava comendo com ele, mas Jesus não fazia parte da vida dele. Então Jesus era um elemento a mais naquele momento na sua casa. Talvez o fariseu chamou Jesus, sabe para quê? Só porque a fama de Jesus estava crescendo, vocês sabem disso. Jesus estava sendo conhecido em todos os cantos, Jesus estava multiplicando o pão, Jesus estava ressuscitando o morto, Jesus tinha a palavra poderosa e autoridade, as pessoas falavam de Jesus. Então o fariseu talvez para ficar, olha, vou trazer Jesus para minha casa, para mostrar para todo mundo que eu tenho influência até com Jesus. Jesus é conhecido, vou trazer uma pessoa conhecida para a minha casa. A motivação desse fariseu foi uma motivação errada. Então, ele pediu para que Jesus entrasse no ambiente físico, mas não entrasse na vida dele definitivamente. E às vezes nós falamos, mas eu sou de Jesus, eu já aceitei Jesus, eu vou para a igreja. E aí você vai se acostumando, entre aspas, com a presença de Jesus, e Jesus está ali na sua casa, mas não está falando nada. Jesus está até sentado na mesa, mas não está dentro do seu coração. Você tem a Bíblia lá em cima do criado mudo, você tem um quarto no Salmo 91, você tem lá alguma coisa que você fez uma campanha de tijolo da construção da fé, mas Jesus não entrou definitivamente dentro da sua vida. Por isso que hoje a mensagem é reavaliando o compromisso. Este homem, este fariseu, convidou Jesus para um momento social. Ele não convidou Jesus para um momento espiritual. Ele convidou Jesus, mas tinha que ter convidado para entrar na sua mente e no seu coração. Diga assim comigo, eu preciso convidar Jesus para entrar na minha mente e no meu coração. Então sabe o que eu vejo, queridos? Que naquele momento o nível de compromisso do fariseu com Jesus era zero. Era zero o nível de compromisso dele com Jesus. Não tinha nenhum.
Alguma outra motivação tinha, que eu não sei te explicar, mas não era com Jesus aquele compromisso. Porque às vezes nós começamos bem, nós chamamos Jesus para entrar na nossa vida, na nossa casa, cantamos: entra na minha vida, entra na minha casa. Mas depois Jesus fica como um vaso, como uma planta no canto. E nós temos que reavaliar o nosso compromisso com Ele. Agora, veja bem, sabe por que é bom nós sempre estarmos nos avaliando? Porque você começa a vencer toda a zona de conforto. O apóstolo João, o Espírito Santo revelou para ele que ele deveria escrever cartas para algumas igrejas. Ele escreveu para 7 igrejas. Ao anjo da igreja escreve isso. E uma das igrejas, Jesus mandou dizer o seguinte: fala para essa igreja: olha, eu tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Aquela igreja precisava fazer uma autoavaliação, uma reavaliação de como ela estava na presença do Senhor, como estava o nível de compromisso dela com o Senhor. Então é sempre bom reavaliar como está o nível do nosso compromisso com Cristo. Quem deseja reavaliar nesta noite? Amém? Então, você precisa responder para você mesmo: como é que está o seu nível de compromisso com Cristo? Como que está o seu nível de envolvimento com a pessoa bendita de Cristo? Envolvimento espiritual. E não confunda, quando eu digo envolvimento com Cristo, não estou falando de envolvimento com as atividades que se referem às coisas da igreja, por exemplo. Estar varrendo a igreja não é um termômetro do seu nível de compromisso com Cristo. Estar cantando no microfone não é um termômetro do seu nível de compromisso com Cristo. O seu nível de compromisso com Cristo é algo pessoal e intransferível. É você e Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, esta mulher, conforme vai descrevendo essa história, essa mulher entra como um personagem que não foi convidado. Está aqui no verso 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, um vaso bem rico, um vaso diferenciado, que era muito caro naquela época, com um unguento, com um perfume dentro. E aí, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e enxugar com os cabelos da sua cabeça, beijando os pés, ungindo com unguento. Né? Só para retratar aquele momento, talvez você fique pensando, né? Você fica pensando na sua mesa, na casa, Jesus sentado numa mesa com cadeira, e a mulher por baixo da mesa. Mas essa mesa foi surgir vários séculos depois. Como que era a mesa no período, na estrutura, na cultura oriental, do Oriente Médio, naquela época de Jesus? A mesa, na verdade, eram pedras grandes, colocadas no chão. Então, imagina um pedaço de pedra bem quadrado, né? Não tem nada que a gente possa colocar aqui para te mostrar, mas imagina um caixote, uma caixa grande, ou que você comprou lá, seu fogão veio uma caixa grande, então vira essa caixa assim, imagina como fosse uma pedra, no chão. Então as pessoas chegavam e sentavam no chão para comer à mesa. Aquela mesa então não tinha cadeira, se sentava no chão com os pés para trás. Por isso essa facilidade dessa mulher, que ela chegou e já foi direto nos pés de Jesus, porque Jesus já estava ali, os pés já estavam atrás, né? Não tinha como colocar o pé para frente, não tinha aquele vão. Conforme a família ia crescendo, os pais iam pegando mais pedras e a mesa ia crescendo também. A família crescia, a mesa crescia e as pessoas iam sentando ao redor, sentando no chão, ao redor daquela mesa. Então Jesus, sentado ali no chão, veio da obra, fazendo a obra de Deus, das suas pregações, das suas jornadas. Ele chega naquela casa e lá naquela região, até hoje é assim, às vezes os caminhos são muito cheios de pedras, pedregosos, com muita poeira, muita terra, muito mais naquela época do que hoje, obviamente. Então a pessoa chegava com o famoso pé de barro, né? Já chamou alguém de pé de barro? Olha só, o pé de barro. Naquela época era assim, chegava com o pé todo empoeirado. Então, a nossa preocupação que nós temos de chegar em casa e lavar as mãos, espero que você faça isso quando você chega em casa, de lavar as mãos, porque a gente pega muita coisa durante o dia, pega no ônibus, pega nas coisas. Faça isso, chega na sua casa e lave a sua mão. A preocupação daquelas pessoas era o quê? Era lavar os pés, porque os pés estavam tudo muito empoeirados, né?
E aqui essa mulher entra nessa história, começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, começa a derramar aquele perfume, e olha só que interessante, o fariseu não critica apenas a mulher, ele critica a mulher e critica Jesus. Cara de pau, convida Jesus para entrar na casa dele, sabendo que Jesus é mestre em Israel, começa a criticar Jesus, mas falando baixinho, né? O famoso fala baixo. Queridos, uma coisa que, cuidado quando você vai falar baixo perto de um músico, né, gente? Porque o músico tem um ouvido desenvolvido. Toda vez que eu vou em algum lugar, eu fico bravo com isso. Que eu vou ser atendido ou no açougue, na padaria, que o pessoal começa a cochichar, eu também estou falando ali a respeito dos clientes, eu fico nervoso. Porque foi no açougue ali no mercado, né? Aí eu fiz um sotaque de carioca, eu quero 2 quilos de bisteca aí. Cheguei falando bem carioca. Aí ele falou bem baixinho assim pro cara: bisteca, o que foi bisteca? Achou que eu não estava escutando. Aí beleza, colocou, pesou lá a bisteca. Falou: aí, você gostou do sotaque carioca que eu fiz? O que foi? Falando em bisteca, você estava conversando com ele ali no cotidiano. Aí ficou assustado, achando que eu não tinha ouvido, né? Mas eu faço questão de mostrar que estou ouvindo. Porque nós temos que estar atentos. E este homem achava que Jesus, mesmo que Jesus tivesse ouvido música, Jesus saberia da motivação do coração dele. E olha só o que aconteceu, aquele homem falando, verso 39, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, falava baixinho, e vós fariseus são mulher, né? Se este for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Falando mal da mulher, conhecia, né? Como ele sabia que ela era pecadora? Não sei, né? Fica um ponto de interrogação. E falando de Jesus. E aqui começa a se revelar a diferença de quem tem um compromisso com Cristo, ou pelo menos busca viver um compromisso com Cristo, do que aquele que aparentemente quer ter um compromisso com Cristo. Porque este fariseu queria ter um compromisso social, um compromisso aparente, queria estar na moda. Vou lá na igreja Atos, a igreja Atos é a igreja da moda da região, do bairro, a igreja só tem jovens, só tem gente rica, só fala isso da gente, né? Só tem gente rica na igreja, toma posse. É verdade. Já vi muitas pessoas falando aqui, só tem rico na sua igreja, tem mesmo. E aí eu vou fazer parte daquela igreja. Não, você vai ter um compromisso com Jesus. E aqui, queridos, esta mulher nos ensina. Nós vamos aprender algumas lições com essa mulher, chamada de pecadora pelo fariseu, e avaliar como está o nosso compromisso com Cristo. E aqui as atitudes dessa mulher, porque Jesus ele fala para Simão, ele dá uma lição nele, dizendo no verso 40, Simão, uma coisa que eu tenho que te dizer, diz a mestre, certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro, outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz agora para mim, fala aí, qual deles roubará mais? Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse, julgaste bem. Interessante, a pessoa sabe das coisas, tem uma cognição diferenciada, em vantagem em relação a outros, porque ele era uma pessoa estudada, mas mesmo assim não se abriu para o novo com Cristo. Então, as pessoas podem ter uma condição diferenciada, podem ter um estudo diferenciado, podem ter uma condição social diferenciada, e não é o fato de não ter essa condição que também fará com que a pessoa tenha compromisso com Cristo. Eu quero que você entenda que é uma atitude pessoal independente da sua condição. É uma atitude que vem de dentro para fora. Diga-se comigo, de dentro para fora. E aí, quando Jesus ele volta para a mulher e fala para Simão, ele faz o seguinte, olha, talvez a mulher, ele começa agora a mostrar a diferença, e estas lições que eu quero marcar com você nesta noite. Olha para esta mulher. Em primeiro lugar, Simão, esta mulher, quando eu entrei na tua casa, você não deu água para os meus pés. Estou aqui, meu pé cheio de barro, comendo aqui, você nem se tocou. Meu pé todo empoeirado. Mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Então, querido, a primeira lição que nós temos é que, para quem andava naquela região de solos pedregosos, a água era uma grande necessidade quando eu entrava na casa. Sim. E ter água para os pés significava que Jesus teria um alívio.
no pé. Significava que ele teria, pelo menos a partir daquele momento, um novo fôlego para continuar a sua jornada. Então, ter águas para os pés de Cristo, ou para os pés daqueles que visitavam, era um reânimo para continuar a jornada. Então, ou seja, o nível da minha entrega, o nível da sua entrega, o nível do seu compromisso com Jesus vai resultar no avanço da obra de Cristo na sua vida, no avanço da obra de Cristo no reino. Porque quando nós dispomos aquilo que nós temos para que a carga seja aliviada, quer dizer que vai poder ser feito mais um pouquinho. Quer dizer que, no caso de Cristo, ele poderia sair daquela casa e continuar a fazer a obra dele, com os pés reanimados, limpos novamente. Então, não pense que você, mas aquela mulher não tinha água. Pois é, ela produziu de si mesma a água, saiu lágrimas dos seus olhos. Simão tinha um recurso e não entregou. A mulher não tinha um recurso e produziu de si mesma, de uma forma profética, lavando os pés de Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte: você pode achar que eu não tenho recurso. Não tem sim. O recurso está dentro de você. O recurso vai sair de dentro de você para que a obra de Cristo continue, para que essa jornada do reino continue a ser feita nesta terra. Como que está o seu nível de compromisso com Cristo? Será que você está paralisando a obra dele, ou você está permitindo que a obra de Cristo continue avançando? Em primeiro lugar na sua vida, depois na sua família, depois na sua comunidade, porque a obra de Jesus não pode parar. E ele quer completar a obra dele na sua vida. Aquele que começou essa boa obra, ele é fiel e justo para terminar. Pastor, eu acho que Jesus já tinha tudo para fazer na minha vida. Não, ele quer fazer mais um pouquinho. Eu acho que não tem jeito. Olha, está no meu sangue. Olha, a nicotina está no meu sangue. Não vai sair de jeito, não vai sair sim, em nome de Jesus. Olha, eu nasci, todo mundo saiu um bando de boca suja na minha casa. Eu não consigo tirar a palavrão da minha boca, eu não consigo falar uma besteira. Vai conseguir, porque a brasa viva vai tocar na tua boca. A obra de Cristo não vai terminar, vai continuar a ser feita na sua vida. Pastor, eu sempre fui um mentiroso contumaz. Eu sempre usei a mentira para me livrar das situações. Eu não consigo mais me relacionar sem mentir. Vai vencer isso em nome de Jesus, porque o pai da mentira é Satanás. Você não quer ter um diabo como sogro, né? Casando com a mentira. Se livra disso, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu profetizo a libertação completa na sua vida nesta noite, na minha vida, em todos nós, em nome de Jesus. Aquela mulher não tinha o recurso que o fariseu Simão tinha. Ela produziu de si mesma as suas lágrimas. Talvez está falando isso. Vai chorar aos pés da cruz, vai chorar aos pés de Jesus. Jesus, eu preciso me converter, eu preciso voltar para ti, eu quero ter propósito de existência, eu quero continuar clamando para minha casa, até meu marido se converter, até meus filhos se converterem, até meu filho sair das drogas. Estou derramando as minhas lágrimas diante de ti, aos teus pés. Aleluia. E o Senhor vai recolher as tuas lágrimas e responder a tua oração em nome de Jesus. Hoje eu estava lendo o livro inteiro, o livro de Ruth, e me pegou de surpresa. Eu sabia que eu ainda tinha lágrimas para chorar lendo a história de Ruth. Eu fiquei emocionado ali com a história. Depois você lê na sua casa como que aquela mulher foi alcançada com graça, por favor, e ela deitou aos pés de Boaz, o seu resgatador, descobriu os pés e Boaz acordou. O que você está fazendo aqui? E ele falou para ela: você é uma mulher virtuosa. E quando ela voltou para a sua mentora, que era Noemi, contou tudo para Noemi que tinha acontecido. Você lembra? Não vou dar spoiler não, tá, gente? Contou tudo para Noemi que tinha acontecido. Noemi falou para ela: olha, ele não vai sossegar enquanto eu resolver esse assunto. E dito e feito, aquela mulher tinha uma boca, dito e feito. E ali, aquele resgatador, porque aquela mulher deitou aos seus pés, tirou aquela mulher da solidão, do próprio da viuvez, da miséria,
e por conta daquele posicionamento de estar aos pés do resgatador e outras coisas mais, ela viveu o seu momento na história de ser antecessora do rei Davi. O ato de estar aos pés, você traz sobre você um resgate. Nós hoje não estamos vendo os pés de Jesus, obviamente é simbólica, mas você se curvar diante dele, ou seja, você orar e falar com Jesus: eu quero me submeter, eu quero fazer a tua vontade, porque eu não entendo, mas eu vou buscar, eu quero compreender os teus ensinos, eu quero praticar os teus ensinos, eu quero colocar em prática, e eu sei que o Senhor vai se transformar no meu resgatador. Quando nós vamos aos pés de Jesus, ou seja, quando nós nos submetemos a esta verdade libertadora, a esta palavra que você não vai encontrar em outra religião, que você não vai encontrar na teoria, que você não vai encontrar na faculdade, você vai encontrar só você e Deus lendo. E o Espírito Santo te ensinando, quando você se submeter debaixo dessa potente e poderosa palavra, aí você vai começar a ver a tua história mudar. Isso é derramar, é produzir de você mesmo o desejo de ir até Jesus, de ir até Ele e clamar por essa mudança. A tua oração vai ser respondida, porque o seu nível de compromisso vai aumentar em nome de Jesus. Outra lição que nós temos aqui, que Jesus fala na carta de Simão Fariseu. Ele fala o seguinte: olha, esta mulher, vamos verso 45, você não me deu nenhum beijo. E era uma tradição, até hoje é assim. Você recebe alguém que é honrado, você vê, os homens eles beijam assim, entre si, para receber aquela pessoa com honra. Então, não lavou os pés de Jesus e não o beijou. Igreja, senta aí, fica à vontade. Ele não estava interessado em honrar a Cristo. Ele queria sair bem na foto da sociedade e dizer que um dia Jesus entrou na casa dele. Só que Jesus não falou nada naquele momento, mas falou quando ele desconfiou daquela mulher. E Jesus disse o seguinte aqui, queridos: não me desse um beijo, não me desse o ósculo, mas esta, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Ou seja, quem honra a Cristo não tem espaço para aquela pergunta, sabe qual? O que vão pensar de mim? Essa mulher não pensou nisso. Quando ela entrou desesperada, foi aos pés, começou a chorar, começou a enxergar com seus cabelos, começou a beijar os pés de Jesus. Ela não estava nem aí, porque sabia que algumas pessoas sabiam que ela era pecadora. Então, quem quer honrar Jesus não vai ter espaço para essa pergunta: mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu colocar um post na internet e falar que Jesus é meu Senhor? O que vão pensar de mim se eu colocar lá na ficha da empresa que eu sou de Cristo? O que vão pensar de mim se eu chegar na escola e marcar uma reunião para falar de Jesus? Se o Espírito Santo está te incomodando a fazer isso, vai e faça, porque isso vai trazer honra e vai aumentar o seu nível de comprometimento com Ele, seu nível de compromisso. Comece a reavaliar o seu compromisso, porque este homem, ele não tinha nenhum compromisso. E o nosso compromisso com Jesus precisa ser público, precisa ser real, precisa ser intenso, precisa ser verdadeiro. O beijo que essa mulher deu em Jesus foi o beijo da honra. O beijo que Judas deu em Jesus foi o beijo da traição. Então, o beijo da honra é diferente do beijo da traição. O beijo da honra é aquele que se mostra em testemunhos e atitudes. Já o beijo da traição foi articulado antes para indicar que Cristo deveria ser morto e perseguido. Mas esta mulher, ela tem uma atitude e mostra: eu quero ter um compromisso com este homem que está mudando a minha história. Eu tenho escutado as suas pregações, ele tem falado coisas que ninguém sabia, mas tem tocado no meu coração. Ele tem trazido uma mudança na minha mente, uma metanoia, ele tem me feito me arrepender dos meus erros, dos meus pecados, do meu passado. Eu preciso estar perto deste homem, eu vou beijar os pés se for necessário. Simão teve a oportunidade de beijar o rosto, ela não teve, mas se tinha os pés, são os pés que eu vou beijar, porque ela tinha necessidade de viver essa mudança de mente, essa mudança de atitude. Ela precisava viver este compromisso com Jesus.
Amém? Quem deseja beijar e honrar a Cristo de forma espiritual, diga amém. Amém. E há algo interessante que Jesus fala aqui, e fala assim para Simão, verso 46, você não me ungiu a cabeça com óleo. Estou aqui. E a unção derramada sobre a cabeça é um sinal de reconhecimento. As pessoas no passado que recebiam óleo na cabeça, sabe quem eram, Gabriel? Eram os reis e eram os sacerdotes. Quem era chamado para ser rei, vinha alguém, um profeta, e derramava óleo sobre a cabeça. Quem era chamado para ser sacerdote, também recebia o óleo sobre a cabeça. Então, quando o óleo era derramado na cabeça, gerava-se um reconhecimento. E aqui, posso falar a verdade? Este Simão fariseu não estava nem aí com Jesus. Está na cara, né? Não lavou os pés, não cumprimentou direito, não derramou óleo sobre a cabeça dele, mas aquela mulher começou a ungir os pés de Cristo com um unguento caríssimo. Os perfumes eram caros naquela época. Talvez pudesse até ser, alguns estudiosos dizem que a maior fortuna de uma mulher era guardar o perfume, sabe para quê? Para o dia do seu casamento. As mulheres guardavam perfumes e ungüentos, guardavam em vasos separados para o dia do seu casamento. E olha só que ato profético. Com quem que essa mulher está casando? Representando a noiva de Cristo, com Jesus. Aquilo que ela estava guardando para o seu casamento, ela derramou nos pés de Jesus. Porque ela reconhecia que ele era o noivo, reconhecia a sua autoridade. E eu quero te dizer nessa noite, Cristo ainda tem autoridade, ainda tem poder. Cristo tem poder e autoridade, porque nós temos essas experiências aqui. Nós oramos em nome de Jesus, e os espíritos ruins saem das pessoas. Nós oramos em nome de Jesus e portas excelentes são abertas. Nós oramos em nome de Jesus e a salvação acontece. E se você não tem tido essa experiência, comece a ter, porque o nome de Jesus ainda tem autoridade. Reconheça a autoridade de Cristo. Pega seu perfume, seu unguento e derrama sobre este nome. Eu quero ver este nome agir na minha vida. Eu quero ver este nome agindo na minha família. Eu quero ver este nome, se Jesus tem poder mesmo. Eu quero que você pode faça esse desafio com Cristo. Muitos se converteram desse jeito, debochando de Deus, não crendo em Deus, mas são esses que Deus gosta, viu? São esses que Deus traz para perto. Eu sei quem está me assistindo está precisando ouvir essa palavra. Ou quem está aqui, o Espírito Santo manda te dizer: é você que vou pegar para ser meu e para ter experiências com o nome de Jesus. E para a pessoa que está falando, diga assim para ele e para ela: você precisa ter mais experiências com o nome e com a autoridade que está em Jesus. Amém. E nós veremos e ouviremos. Eu tenho liberado palavras aqui que eu vou, já quis escutar testemunho. Disse que eu ouvi testemunho, já ouvi hoje, né? Que esse mês de agosto haverá testemunhos e teve testemunho de cura aqui na nossa irmã. Porque isso e tantos outros que as pessoas não contam. Mas eu sei que nesta casa tem testemunho, porque nós temos a autoridade do nome de Jesus. E há uma situação que Jesus destaca quando ele faz essa comparação do homem com aquela mulher. Verso 47, ele diz o seguinte: por isso te digo que os seus, falando a respeito da mulher, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Isso é um resultado maravilhoso. Aquela mulher foi ali, e que atitude diferente que ela teve? Atitude de receber o perdão. Que lição que ela nos dá? Que é necessário nós também recebermos perdão. Nos abrimos para o perdão de Cristo. Sim, Deus nos perdoa? Sim. Às vezes, sabe quem não nos perdoa? Nós mesmos. O Pai nos perdoa? Sim. Sabe que às vezes quem não nos perdoa? Às vezes o nosso próximo. Às vezes até a igreja, digo, as pessoas não perdoam, porque aquela ali já está marcada. Libera perdão, porque Jesus, ele está sempre pronto para perdoar. Agora, eu tenho que ser honesto com você. Liberar perdão é uma coisa,
Ser livre de consequência é outra. Porque muitas vezes somos perdoados, mas carregamos as consequências dos nossos erros. Aí não adianta nós reclamarmos e culparmos a Deus. Temos que ter a humildade, a maturidade, a valoridade, se existe essa palavra, de carregar as consequências até elas cessarem. Ah, pastor, eu pequei e agora a minha namorada está grávida. Jesus vai perdoar? Vai perdoar. E a criança vai desaparecer? Não. Como diz, não vou falar isso. Entendeu? Ah, pastor, eu vim aqui, assaltei lá, me converti no dia seguinte, mas a câmera gravou e veio a polícia da minha casa. E agora, Jesus perdoou. Eu vou ser preso? Sim, vai ser salvo na cadeia. Vai lá, agora vai evangelizar na cadeia. Entendeu? Só que você tem que saber entender isso. Mas o mais importante é quando nós recebemos o perdão e depois nós mudamos a nossa mente para não errarmos novamente. Porque isso é a marca do verdadeiro arrependimento, que temos aprendido que é o significado da palavra metanoia, mudança de mente. Então, se você tem sido acusado pelas marcas do passado, se sentindo condenado, algemado, clame pelo perdão de Cristo, e eu profetizo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E o Senhor vai te liberar um tempo novo na presença dEle. Quem toma posse, diga amém. Amém. E eu quero concluir essa palavra dizendo, queridos, primeiramente que quando nós reavaliamos nosso compromisso com Cristo, sim, nós somos perdoados, somos restaurados, quando com sinceridade olhamos para nós mesmos e vemos que somos dependentes deste amor divino, deste amor divino e eterno, amor verdadeiro que vem de Deus. Ele nos amou com amor verdadeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe que nós vemos o resultado? Aquilo que Jesus decretou sobre a vida daquela mulher. Verso 48, e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Qual é o resultado do meu comprometimento eterno com Cristo? Quando eu paro para sempre, sabe, me reavaliando, me reanalisando, analisando a mim mesmo, sabendo se eu estou próximo de Jesus, se eu estou conversando com o Espírito Santo, se eu estou cheio dele, eu vou ter uma vida de fé. A tua fé te salvou. A fé é necessária para nós prosseguirmos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, mas com Jesus, a nossa fé é reativada. Ativa esta fé, meu irmão. Ativa esta fé dentro de você. Reativa esta fé novamente. Porque a nossa caminhada tem que ser com fé. E mais do que isso, nós temos que ter a certeza da salvação. Vai pela fé, vai. A tua fé te salvou. Se você andou triste por alguma situação, até mesmo desacreditando na tua salvação, faça a oração que o salmista fez: Senhor, trai novamente a alegria da salvação. Ninguém poderá roubar essa alegria da tua vida. Você é salvo na presença do Senhor. O sangue de Jesus foi derramado por alto preço, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da salvação. Esta convicção, esta certeza nos torna mais que vencedores no dia a dia, diante de tantos desafios que nós temos. Temos desafios financeiros, temos desafios em nossos relacionamentos, temos desafios familiares, temos desafios ministeriais, mas quem é salvo e tem esta certeza, vai com fé, porque sabe que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Amém? E isso te dá este privilégio de você ter paz na tua jornada. Quando eu digo que você vai ter paz, eu não quero dizer que você estará isento de guerra, mas mesmo guerreando as tuas guerras do dia a dia, vai chegar no final do seu dia e você vai: olha, eu tenho paz, porque o Senhor é comigo. Em paz me deito, em paz
mais eu levanto, porque o Senhor é comigo. O Senhor vai te dar este sono, o sono do justo, de você poder dormir em paz e acordar debaixo dessa verdade, com a sua consciência tranquila, que o Senhor é com você. Reavalie o teu compromisso com Cristo. Hoje é uma noite de nós nos reavaliarmos, de nós olharmos para nós mesmos e falar com Jesus: Jesus, eu quero voltar a derramar minhas lágrimas nos seus pés. Eu quero voltar a entrar na sua presença, como essa mulher entrou, como Ruth entrou na presença de Boaz, como Moisés entrou na presença da sarça ardente. Quando eu entro na presença do Senhor, eu sou impactado de alguma maneira, e a minha estrutura é transformada, a minha estrutura mental psíquica é mudada, os meus pensamentos são mudados, porque eu passo a pensar como Jesus, e vou andando pela fé, vou proclamando a salvação, vou andando em paz, porque o meu compromisso é com Ele. O apóstolo Paulo um dia ele disse: você acha que eu quero agradar agora a homens ou agradar a Deus? Eu prefiro muito mais agradar a Deus, porque o compromisso dele era com o Senhor. Se o teu compromisso for com o Senhor, as pessoas que também desejarem isso vão ficar felizes porque você está querendo agradar a Deus. Você não vai ter um relacionamento por Cristo por conveniência, por um momento social, por conta de fazer parte de um clube ou de uma igreja. Não, o teu compromisso vai ser pessoal e intransferível, e você vai ver os resultados dessa palavra na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu gostaria que você neste momento fechasse os teus olhos. E você que também está nos assistindo, onde quer que você esteja, converse com o Senhor, porque hoje é o tempo de nós reavaliarmos nosso compromisso com Cristo e permitirmos que Ele faça a obra completa em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Você quer identificar um prédio todo? É só você construir um prédio reto. E aquela mulher, ela, com a atitude dela, ela denunciou aquilo que estava torto. Com a atitude dela, ela denunciou aquilo que estava superficial, aquilo que era raso. E nessa noite, essa palavra ela vem para denunciar na nossa vida aquilo que está raso, aquilo que está superficial. Aquele homem, ele demonstrou que o compromisso dele era com ele mesmo. E nós vivemos um tempo de valores invertidos, onde as pessoas elas têm negociado princípios, onde as pessoas elas têm relativizado a fé, onde as pessoas elas têm relativizado os princípios cristãos. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, através dessa palavra, traz a clareza para o nosso coração daquilo que precisa ser restaurado. Olhe no seu lugar. Olhe no seu lugar e fala: Senhor, eu não quero viver um relacionamento de aparência, um relacionamento superficial, um relacionamento de religiosidade, mas eu quero viver e carregar aquilo que essa mulher carregou. Ela reconheceu a soberania, ela reconheceu a Jesus Cristo. Além dela reconhecer, ela o honrou. Ela não honrou só com as suas palavras. Ela podia ter falado: Deus sabe do meu coração. Mas ela foi além, ela expressou através das suas atitudes. Ela foi além das palavras. Ela foi além daquilo que é abstrato, e ela manifestou com as suas atitudes que ela honrava o Senhor. E ela se colocou aos seus pés, ela não se portou com nada, com ninguém, ela se lançou. Nós precisamos chorar mais aos pés de Jesus Cristo. Nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, ter Ele como nosso Deus. Liga as tuas mãos ao céu e diga assim: eu não tenho outro bem além do meu Senhor Jesus. Eu me derramo aos pés dele
os mesmos pés e pisaduras que me trouxe cura e me sarou, os mesmos pés que os discípulos viram subindo aos céus, os mesmos pés que hoje estão revestidos com latão reluzente. Estes meus olhos verão os pés do Senhor pisando na cabeça da serpente. Por isso hoje eu me lanço estes pés que me dão autoridade e me trazem um renovo na fé, em nome de Jesus. Eu quero declarar uma semana poderosa para você, mas quero que você volte na quarta, as mulheres na sexta, volte domingo e venha com seus familiares. Chegou o tempo de nós reafirmarmos o nosso compromisso com Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida, sobre o teu futuro, sobre a tua mente e convicção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo mundo de Deus diga